Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje de novo em jabuti. De novo estão nascendo PECs jabutis. E a PEC da moda agora, a PEC da vez, a PEC jabuti da vez, é a PEC paralela da inclusão de estados e municípios na nova Previdência. Eu já havia falado ao longo da semana da PEC jabuti da demarcação das terras indígenas, dizendo que essa é uma nova espécie de jabuti, criado pela criatividade da política brasileira, e agora a coisa está virando moda. Eu queria fazer um alerta a vocês em relação a isso. Só que antes desse alerta, você vai se inscrever no meu canal, coloca lá, dá um clique no sininho para receber as notificações. O canal está crescendo a cada semana, eu estou muito satisfeito, obrigado às pessoas que já se inscreveram. É um espaço para a gente discutir, concordar e discordar. Isso faz parte do processo democrático. Mas voltando à PEC Jabuti, o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará, foi o relator do projeto de emenda constitucional da nova Previdência. Ele tinha algumas alternativas. Ele é defensor da inclusão de estados e municípios na nova Previdência, mas se o Senado fosse alterar o texto que veio aprovado da Câmara dos Deputados, esse texto ia ter que voltar de novo lá para a Câmara dos Deputados e o fluxo processual da PEC ia ser mais demorado do que se o Senado não alterasse o texto original, o que foi feito. Tá? Então, a PEC, que foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, foi aprovada na CCJ do Senado, vai a plenário agora, mas sem alterações, exatamente para ganhar celeridade, para ser mais rápida. Eu não sei por que essa pressa em se implantar um modelo de previdência sem uma discussão com a sociedade. Eu já, inclusive, no outro vídeo, coloquei aqui que essa PEC ela já nasce inconstitucional na medida em que ela desrespeita o inciso 7º do parágrafo único do artigo 194 da Constituição, que diz que cabe ao governo organizar a Seguridade Social, mas em bases democráticas. Ou seja, para o governo organizar a Seguridade Social, ele tem que dialogar com as representações envolvidas, no caso trabalhadores, no caso empregadores, no caso aposentados, associações, etc. É por isso que eu venho insistindo desde o final de 2018 que é necessário, ou era necessário, se convocar uma Conferência Nacional da Seguridade Social para se discutir possíveis alterações na Previdência. Isso ia dar legitimidade à discussão e ia estar alinhado e respeitar a nossa Constituição. Até rimou. Pois bem, então, para que essa PEC seja mais rapidamente aprovada, o senador Tasso Gereissati resolveu não mexer no texto original, mas como ele é defensor da inclusão de estados e municípios, resolveu-se então propor a criação de uma PEC paralela. Ou seja, é uma PEC cujo principal objetivo, essa é uma PEC jabuti, cujo principal objetivo é incluir estados e municípios na nova Previdência. Essa PEC ela nasce no Senado. E uma vez que ela é aprovada no Senado, ela vai então para a Câmara dos Deputados para ser votada lá na Câmara dos Deputados. E aí vai caber aos deputados que já rejeitaram na PEC original a inclusão de estados e municípios confirmarem ou não essa rejeição. Porque, na verdade, aí nós incorremos em um problema. Embora esse artifício que o senador Tasso Gereissati e o Senado está utilizando seja um artifício legal, isso tem previsão constitucional no processo legislativo, mas isso é uma coisa imoral. Imoral por quê? Porque a proposta já foi negada na Câmara dos Deputados, que é a casa do povo. E aí o Senado quer pegar uma coisa que já foi negada, que já foi rejeitada, e insistir na apresentação disso, usando outros artifícios para sua aprovação. Então, isso é, no mínimo, imoral. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês é que, se nós ficarmos quietos, enquanto sociedade civil organizada, sem nos mobilizarmos em relação a essa situação que está ocorrendo,
eternamente, essas pessoas que estão no poder vão pensar a Previdência apenas em número. Eu já estou de saco cheio da frase, vamos economizar 1 trilhão, vamos economizar 1 trilhão e 100, vamos economizar 900 bilhões. Economizar com a segurança das pessoas? Esse é o grande objetivo da reforma da Previdência. A Previdência que foi pensada no cômputo, no conjunto da Seguridade Social, lá na Constituição de 88, que belíssimamente transformou a Seguridade Social em mecanismo de segurança das pessoas, principalmente mais vulneráveis. Principalmente as pessoas de baixa renda, que chegam na velhice sem a saúde plena, em condição de completa vulnerabilidade e abandono, e o Estado, em 88, com a Seguridade Social, estendeu a mão. Na verdade, o Estado estendeu a mão articulando a sociedade para isso. O Estado estendeu a mão da Seguridade Social para as pessoas a partir da assistência social, a partir da saúde e a partir da Previdência. E para isso, o que foi que o Estado fez? Estendeu a mão para as pessoas mais vulneráveis e chamou a sociedade a alimentar esse sistema de recursos para que essa mão pudesse estar sempre estendida às pessoas de baixa renda. Chamou empresários e disse, vocês têm que contribuir. Chamou os empregados e disse, vocês têm que contribuir. E eu, Estado, também irei contribuir, nós vamos estender a mão às pessoas mais vulneráveis desse país. E agora o que é que se quer fazer? O que se quer fazer é deixar essa mão mais fraca e essa mão estendida às pessoas por conta unicamente do trabalhador. O Estado quer tirar a sua responsabilidade e os empregadores também querem tirar a sua responsabilidade. Então, isso é ultrajante. Isso é inaceitável. E contra isso eu vou sempre levantar minha voz. Eu estarei sempre disposto a me articular naquilo que eu puder e levantar minha voz contra isso, porque isso, na verdade, é um golpe contra o povo, principalmente contra as pessoas mais vulneráveis. Eu já mostrei aqui, no vídeo de ontem, o aviso que eu mandei a prefeitos e a vereadores do perigo que reside em se aceitar a inclusão de estados e municípios na nova Previdência. Então acessa aqui no card esse vídeo que ele está bem explicativo. Agora veja qual é a artimanha maior. Para se alterar a Previdência, é necessário se fazer uma emenda à Constituição. Embora essa proposta de emenda, na minha opinião, já nasça inconstitucional porque ela fere o artigo 194, o relator propõe lá no Senado, na PEC Jabuti Paralela, vamos chamar agora PEC Jabuti Paralela, propõe que a aprovação para a inclusão dos estados na nova Previdência seja feita através de lei ordinária estadual. Isso significa o quê? Significa que precisa uma maioria simples nas assembleias legislativas para se aprovar a inclusão na nova Previdência. Então veja que nós temos um desequilíbrio. Para aprovar a PEC na Constituição Federal e se aprovar uma emenda à Constituição, é necessário um quórum muito mais rigoroso do que um quórum de maioria simples de uma lei ordinária. Para facilitar a vida dos governadores, o Senado, inclusive, está dizendo, olha, basta uma maioria simples para que vocês aprovem a inclusão do Estado de vocês na nova Previdência. E o pior, o Estado que aprovar a inclusão, a sua inclusão nas assembleias legislativas na nova Previdência, os municípios desse Estado estarão automaticamente incluídos na nova Previdência. Salvo se no prazo de 360 dias as câmaras municipais de vereadores se manifestarem em contrário. Então, quer dizer, é um ataque muito grande à economia de municípios pequenos, são 5.570 municípios do país, onde apenas 6% desses municípios possuem condições de sobreviver sem o dinheiro da Previdência, sem os recursos pagos à Previdência. Os outros 94% estão completamente dependentes da Previdência, e aí nós temos que entender o seguinte,
que na medida em que empregadores, empregados e a União contribuem para a Seguridade Social e a Seguridade Social distribui esses recursos à população, a Seguridade Social no Brasil constituiu-se num grande elemento distribuidor de renda, num grande elemento redutor de desigualdades. Se nós perdermos esse mecanismo, nós estaremos perdidos. Eu quero finalizar a minha fala dizendo que eu não sou contra a revisão da Previdência dos estados e municípios. Eu sou contra as coisas serem feitas de maneira assodada, de maneira atribulada, de maneira acelerada, para atender a que interesses? Eu sou a favor de que antes que se discuta a inclusão de estados e municípios na nova Previdência, se discuta o Pacto Federativo, dando mais autonomia financeira para estados e municípios e descentralizando os recursos da mão da União. Eu sou a favor de que os governadores, e esse recado agora vai para os governadores, que os governadores implementem políticas de planejamento orçamentário no âmbito dos municípios, que os governadores aglutinem os prefeitos em atividades de planejamento e sustentabilidade das finanças do município e não fiquem simplesmente correndo atrás de empréstimos, correndo atrás de cortar direitos conquistados pelos trabalhadores historicamente. No Brasil, criou-se uma cretinice de sempre que a gestão é ruim, se cria um imposto adicional para aumentar a receita do Estado. Então, isso é uma cretinice que tem que acabar. O gestor público nesse país está mal acostumado a sempre que as contas apertam, ele busca a alternativa mais simples. E a alternativa mais simples só tem dois caminhos. Ou aumenta imposto para aumentar a arrecadação, ou corta despesa e corta direito do trabalhador. Então isso é uma imoralidade que nós não podemos aceitar. O gestor ele é eleito para buscar alternativas e alternativas que sejam menos danosas ao conjunto da população. Então, esse é o meu vídeo de indignação do que está acontecendo no Senado. Dia 17 de setembro, eu estarei o dia inteiro no Congresso Nacional, me articulando com deputados e senadores contrários a essa reforma e tentando dialogar na busca de alternativas. Da mesma forma, estarei me articulando já com deputados na Assembleia Legislativa, com prefeitos e vereadores, para que nós possamos fazer uma grande corrente contra essa imoralidade que vai representar, no médio prazo, a falência total dos municípios do Piauí e alguns, inclusive, do Brasil também. Certo? Então, essa era a minha contribuição de hoje. Fico por aqui. Deixa aí o seu like no vídeo, compartilha. Um abraço e até a próxima.